Beleza, vamos lá. Qualquer coisa pode me perguntar aí, viu? Quem for chegando vai dar uma olhada. Mas pelo menos tem 4 alunos aqui, já dá para. É isso que como eu comentei, os alunos estão desistindo bastante, não só da minha turma, muitas turmas estão diminuindo bastante, né, alunos. Vamos lá, hoje a gente vai falar de homomorfismo de anel, que não é algo muito distinto do que acontecia lá para grupos, então é bem como vocês estão acostumados com homomorfismo de grupos, então aqui não vai ser diferente. Mas antes, eu só queria falar aquelas duas teoremas que ficou da aula anterior, né? Que a gente falou sobre ideais e anel consciente. Então, a gente dado I ideal de um anel R, então a gente poderia construir o anel I das classes laterais à esquerda. Poderia definir a direita também. Análogo como a gente faz com o subgrupo normal, né? Classes laterais à esquerda. Então, os elementos são dessa forma, né? É um A mais I, já é um elemento de R, certo? E as operações, tinha A mais I somado com B mais I, é igual a A mais I, A mais B, mais I. E A mais I multiplicado por B mais I, AB mais I. Certo? Então aí ficou faltando esses dois teoremas. Um que era esse, são as propriedades que são preservadas quando você faz o quociente. Então, comutatividade e ter identidade são preservadas, tá? E os elementos invertíveis, digamos assim, né? São preservados. Observe que aqui eu não coloquei domínio de integridade, tá? E aí eu deixei exatamente na lista de exercício. Eu já atualizei a lista, então tem uma lista, aumentou ali já a quantidade. Já coloquei as questões da aula de hoje, do homomorfismo, e dessa aula anterior. Então já tem bastante exercício aqui. Aqui, ó. Tem o exercício 29, que é se R é um domínio de integridade, pergunta se R concentrado com I é domínio de integridade. Tá? E a mesma coisa acontece. Se R concentrado com I é domínio de integridade, pergunta se R é domínio de integridade. Então, tá aí o exercício, não é... Se eu pergunto, você já deve estar imaginando qual é a resposta, mas apresenta ali o contra-exemplo. Mas, para a comutatividade, a identidade, então, sim, e os invertíveis, a gente consegue ter uma relação entre o R. Então, a prova é bem simples, vamos só fazer a prova aqui. Eu acho que a comutatividade é tranquilo, né? Segue da comutatividade daqui de R. Se você tem que A mais I, né, multiplicado por B mais I, isso aqui, por definição da operação no quociente, é AB mais I, só que essa operação aqui é no anel, que é comutativo. Então, aqui é BA mais I. E aí, é só aplicar de novo a definição da operação de multiplicação no quociente, e aí você retorna. Então, de fato, é comutativo. Prova é simples, tá? A identidade, né? Se R possui unidade, né? Botei identidade. A mesma coisa. Unidade 1, tá? Então, se você pegar a classe dele, vai ser... Esse cara é a unidade, né? Unidade do quociente. Por quê? Porque se você pegar ele e multiplicar por qualquer elemento do quociente, que é essa classe, a definição dessa multiplicação é exatamente 1 vezes A mais I. Só que 1 vezes A é a operação no anel
e 1 é a unidade, então é A mais I. Certo? Então, com a direita também é a mesma coisa. Análogo, você tem isso, né? 1 mais I, também dando A mais I. Então, de fato, ele é a unidade, né? O elemento neutro multiplicativo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu teria que... Eu não estou esquecendo de falar uma coisa. Eu acho que sim. Deixa eu lembrar aqui. Não, não é aqui não. Na próxima. Certo. E o item 3, que é se ele é invertível, né? Ele está um elemento dali de R. Então, A mais I também é invertível, né? Então, como é que eu faço isso? A mais I é um elemento do quociente, tá? Pelo elemento do quociente, deixa eu tomar aqui, com A diferente. Vou nem colocar assim. A não pertence a I. Porque aí você está dizendo que se A não pertence a I, esse cara daqui não pode ser o próprio I, que é o elemento neutro daqui, da soma. Né? Então, se A não pertence a I. Mas se A não pertence a I, a gente sabe que I é ideal de R. Logo, 0 pertence a I. Assim, o A ele é diferente de 0. Certo? Se A é diferente de 0... Ah, não, desculpa, a hipótese não era essa, não. Eu quero mostrar que se A é um elemento. Estou fazendo confusão. É isso aqui. Desculpa. É se eu pegar um A invertível, né? Sim, sim. Já um cara invertível. Logo, A é diferente de 0. Assim, existe o invertível, né? A menos 1. Se existe o invertível, vamos mostrar que o inverso, né? Vamos mostrar que A menos 1 mais I é inverso de A mais I. Mas aí segue da operação, né? Que é A menos 1A mais I. Esse cara daqui, como é inverso em R, então isso aqui é 1 mais I. Análogo, a gente tem que A mais I, A menos 1 mais I, é A menos 1 mais I, que é 1 mais I. Então, de fato, A menos 1, esse cara daqui, pertence, de fato, esse cara daqui pertence à unidade quociente. Então, acabou. Então, era só esse teorema que ficou faltando fazer. A prova é realmente simples, mas só as propriedades são preservadas pelo quociente. Se é comutativo, o quociente é comutativo. Se tem unidade, o quociente tem unidade. E os invertíveis de um é preservado para o outro. Tá? Então, tranquilo. O que não dá para provar é exatamente domínio de integridade e quociente ser domínio de integridade. Isso não. Tá? Pensa lá no exemplo. Beleza? E o outro teorema que ficou faltando fazer foi esse daí, né? Que se eu tenho dois ideais, um contido no outro, tá? I contido em J. Então, se eu fizer J cocentado com I, ele é um ideal de R cocentado com I. Então, a prova é mostrar exatamente que é ideal. Esse cara daqui é ideal. Então, para mostrar que é ideal, a gente pode usar aquela caracterização lá, né? Mostrar que ele é um subanel, né? E que é o produto de qualquer elemento de R concentrado com I, com um elemento de J concentrado com I, cai dentro de J concentrado com I. Mas isso é simples, né? De que J concentrado com I é subgrupo de R concentrado com I, a gente já sabe desde lá da parte de grupos, né? Porque J é subgrupo normal, I é subgrupo normal,
E isso aqui já era verdade lá da teoria de grupos. Certo? Isso aqui a gente já sabe. Então, o que falta realmente é só aquele item 3 lá. Né? Se isso aqui é subgrupo, eu até escrevi. Então, 0 mais I pertence a J porcentado com I. E dados A mais I e B mais I J sobre I. A subtração, né? Pertence a esse cara. Esses aí são os itens 1 e 2 da caracterização. Certo? Agora, seja A mais I um elemento do quociente J por I e um R mais I um elemento de R quocientado com I. A gente precisa mostrar que o produto desses caras cai dentro de J mais I. Então, se eu pegar esse cara, tanto à esquerda e à direita, né? Esse produto, por definição, é RA mais I. Só que se eu estou pegando esse cara aqui, o A ele pertence a J e J é ideal, né? RA ele vai pertencer a J, porque J é ideal. Logo, se esse cara está em J, então esse cara daqui, RA mais I, vai pertencer a J concentrado com I. Que são as classes laterais onde esse elemento daqui está em J. Não é isso? É exatamente isso aqui. Então, esse é o caso à esquerda, à direita. Análogo para a multiplicação à direita. E aí acabou, né? Então, de fato, ele é o ideal. Beleza? Então, é mais uma forma de construir ideais no quociente. Então, a gente agora aprendeu não só fazer quociente, como identificar os ideais do quociente. Beleza? Na verdade, dá para provar mais ainda. Dá para provar que todo o ideal do quociente é sempre um quociente de um ideal do anel por I. Deixa eu até escrever essa observação aqui. Não sei se eu deixei de exercício. Na verdade, todo ideal. Vou até colocar assim, todo ideal J do quociente, na verdade, é um ideal da forma. Deixa eu colocar assim, um J' concentrado com I, onde J' é ideal de R. Só que para eu conseguir construir e provar isso, eu preciso introduzir o homomorfismo. E aí eu introduzo o homomorfismo e aí a gente vai mostrar que imagem inversa de ideal é ideal. Beleza? A gente vai fazer. Tranquilo. Então vamos lá, vamos introduzir homomorfismo. Tá? Provado esse teorema, vamos introduzir homomorfismo, que aí a gente já consegue provar aquilo ali também. Então, como eu falei, o homomorfismo de anel não é nada tão distinto como aquilo que a gente já esperava. Né? Então, dado RS anéis, um homomorfismo de anel de R em S é uma função que satisfaz, que preserva as operações. Né? Alfa de A mais B é alfa de A mais alfa de B, e alfa de A vezes B é alfa de A vezes alfa de B. Então, essa é a definição. Professor, Sim. eu enxergo uma diferença, assim que eu lembro assim, de grupos da definição, que, por exemplo, em grupos, acho que seria alfa de A mais B igual a alfa de A vezes alfa de B, não seria assim, não? Tipo assim, uma operação Ok. e outra. Beleza. Aqui também. Perfeito, Lucas. Aqui também. Essa operação aqui não é a mesma. É que eu precisava... A gente começa a fazer um abuso de... Deixa eu escrever essa observação. Foi bem observado. Na verdade, é isso aqui, ó. É que eu não quis escrever... Eu vou escrever ali dentro mesmo. Aqui é a operação de R. E aqui é a operação soma de S. Aqui é a operação multiplicação de R. E aqui é a operação multiplicação de S.
Beleza, Lucas? Agora Ah, ok. é a operação realmente, não é a mesma operação. Então, ela vai da operação de R, aí na outro lado é a operação do outro anel, tá? Com suas respectivas operações. Então, você tem razão. É a mesma coisa, mas eu fiz um abuso aqui na escrita. Ah, Beleza? ok, ok. Pior que até vários livros fazem esse abuso de notação e nem comentam nada. Nem comenta, exatamente. Se você vai ver em alguns. E eu cometi o erro também de, como eu olho o livro para construir a minha aula, acabei esquecendo de observar isso, né? Mas tem toda a razão. Bem observado isso. Viu? A operação não é a mesma. Tá? Porque senão carrega um pouco a anotação, aí às vezes fica meio confuso. Eu acho que a escolha dos livros é não carregar muita anotação. Tá? Mas acaba meio que pode surgir confusões. Vamos ver exemplos aqui. Então, o exemplo aqui, o primeiro exemplo é se você tem alfa, por exemplo, de Z em Zn, e pega um elemento aqui A e leva no próprio A, como sendo a sua classe, digamos assim, né? O resto A barra, fica é a melhor. barra, a barra. Só para dizer que não é o mesmo A, mas é o resto da divisão por N, né? Que ele representa. Então, de fato, isso aqui é um homomorfismo, por quê? Primeiro, como Z com a soma é um homomorfismo de grupo, né? Então, a gente já viu que esse cara daqui preservava a soma, né? Alfa de A mais B era exatamente, era A mais B barra, que era A barra mais B barra. Isso a gente já tinha visto lá em anel, em grupo. Agora, a multiplicação vezes B, isso aqui é AB barra, que seria o resto da divisão do produto. Que é a mesma coisa de você pegar o A barra multiplicado pelo B barra. Você pega o resto da divisão de A por N e multiplica pelo resto da divisão de B por N. Certo? Então, de fato, é simples ver que é um homomorfismo de fato. Vamos ver exemplos mais interessantes. Daí, claro, não pode deixar de falar desse. Né? O outro é o seguinte: dos reais nas matrizes 2 por 2, por exemplo. Poderia colocar N por N, mas vamos deixar 2 por 2. O que é que ele faz? Ele pega o número real e leva na matriz R, 0, 0, 0. O que ele é um homomorfismo, né? Se você pegar R, alfa de R mais S, você vai dar a matriz R mais S, 0, 0, 0. Só que essa daqui não é a mesma coisa de eu fazer essa soma. Então, para soma, não tem problema. Agora, no produto, né? RS, seria o produto aqui, na primeira entrada, né? Só que como as outras entradas são todas nulas, então eu consigo reescrever esse produto dessa forma. R, 0, 0, 0, multiplicado por S, 0, 0, 0. Eu só consigo fazer isso porque as outras são nulas. Né? Porque se eu fizer essa operação, esse produto aqui dessa matriz, vai dar R vezes S e o resto tudo zero. Né? Vou somar com zero, o resto tudo zero. Então, por essa razão, esse cara daqui é de fato um homomorfismo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui do que não é, né? Seria interessante. Não tem. Acho que eu não preparei, mas. Ah, beleza, vamos ver esse aqui. Lembrei. Um cara aqui. Por exemplo, se eu pegar alfa e vai dizer em 2E, por exemplo, que pega o A e leva em 2A. A gente tinha visto que esse cara daqui, alfa, ele é um homomorfismo de grupo.
com a soma, né? Claro. Ele era um homomorfismo de grupo. Agora, ele não vai ser um homomorfismo de anel. Por quê? Porque se você pegar, ó, alfa. No produto vai ficar 4AB, né, em vez Isso, exatamente. de 2AB. Você pegar alfa de A vezes B, por exemplo, isso aqui vai ser quem? 2AB. Por outro lado, se você pegar alfa de A vezes alfa de B, isso vai dar o quê? 2A vezes 2B, que é 4AB, que é distinto, né? Então, não é homomorfismo de anel. Então, esse cara é um cara que faz muita gente cometer erros, viu? A pessoa muitas vezes comete esse erro de colocar esse cara como sendo um homomorfismo de anel. Tá? Ah, toma esse cara. E às vezes esquece de verificar que de fato isso aqui não é. Então, cuidado, tá? Vamos colocar isso como homomorfismo de anel. E vamos ver outro exemplo aqui que talvez seja mais um pouco interessante, que seria dos complexos. Né? C em C, que pega A mais BI, um número complexo, e leva no seu conjugado. Tá? Então, esse cara daí, de fato, é um homomorfismo de anel. Se você olhar, alfa de A1 mais B1, B1I, mais A2 mais B2I, isso aqui vai dar alfa de A1 mais A2, mais B1 mais B2I, não é isso? Isso aqui é A1 mais A2 menos B1 mais B2I. Vai dar A1 mais A2 menos B1 menos B1I, B2I. E aí, só voltar a escrever, né? A2 menos B2I. Opa, aqui. E aí dá alfa de A mais A1 B1I mais alfa de A2 mais B2. Acabamos de mostrar que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Exatamente. Não é isso? Então acabou. A mesma coisa acontece com o produto. Então, o produto eu vou deixar que vocês façam aí. Multiplicado por A2, B2I. Vou deixar para vocês. Mas, de fato, isso aqui define um homomorfismo. Bem útil. Um homomorfismo. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Tem uma coisa aqui que ficou... Eu acho que eu falei... Esse daqui é um... Eu tinha falado que para qualquer corpo só tinha dois homomorfismos. Lembra que a gente ia ver? Não, isso não é verdade. Porque esse cara daqui é um homomorfismo, né? Entre corpos. Sim, sim. E não é nem identidade, nem... Mas eu acho que para isomorfismo esse cara só tem dois. Eu acho que é isso. Estou engano que eu cometi. Para isomorfismo só tem dois. Para homomorfismo não, pode ter. Que é, por exemplo, a constante igual a zero. Mas a gente vai ver isso. Certo? Isso. Tem Q que realmente só tem dois. E em R também. Vamos lá. O núcleo.
A mesma coisa, que para grupo é a mesma coisa aqui, tá? Então, o que seria o núcleo de um homomorfismo? É o conjunto dos caras que vão no zero, que vão no elemento neutro aditivo, tá? Não é no 1, é no elemento neutro da adição. Então, esse é o núcleo. Tá? Então, essa é a definição, a mesma definição que a gente viu lá para grupo. E aí, vamos só fazer um exemplo daqui do núcleo, só para deixar claro, e a gente vai provar algumas coisas sobre ele. Tá? Então, se você pegar o alfa e vai dizer em Zn, aquela que a gente definiu lá em cima, né? Pegar e leva na sua classe a barra, quem é o núcleo de alfa? Pela definição, são todos os elementos de Z, onde o alfa de Z é zero, ou seja, onde o A barra é zero. Né? Ou seja, quem são esses caras aqui? Se o A barra é zero, está dizendo que o resto da divisão de A por N é nulo. Ou seja, Tudo vezes sempre múltiplo. exatamente, todos os múltiplos de N. Ou seja, NZ. Eu só não posso ficar planejando, eu só não posso. o cara daí é exatamente o NZ. E era exatamente o que a gente esperava, né? Que a gente vai ver lá no teorema do isomorfismo, que a gente vai fazer o núcleo desse homomorfismo. O Z, né, concentrado com NZ, tem que ser isomorfo fazendo. Exatamente. Coisa que a gente já viu lá para grupo e a mesma coisa aconteceu aqui para NEM. Então as coisas começam a se replicar com alguns detalhes, né? Mas começa a se replicar muito. A mesma coisa, gente, eu falo, transformação linear, que vocês vão ver, vocês estão vendo, já viram lá em álgebra linear. É a mesma coisa. Tá? Quer dizer, tem uma diferença que é preserva a soma e a operação com o corpo sai, né? Da operação do T. Mas é basicamente um homomorfismo de grupo que não aconteceu mais. Preserva a soma e a multiplicação por escalar. É, a multiplicação por escalar. Então, você tirar a multiplicação, o escalar, né? Da operação. Sim, Então, sim. é algo bem parecido. Então, dá para fazer o mesmo quociente, um núcleo é definido pela mesma forma, tá? Que é exatamente os elementos que vão no neutro do espaço vetorial, né? Com a soma. É a mesma coisa. Então, dá para fazer a mesma coisa quociente por esse núcleo. Beleza? Antes de fazer o teorema, um teorema aqui que envolve o núcleo, enfim, deixa eu chamar a observação para algumas coisas, só em termos de notação, né? Que é o seguinte, se M é um subanel de um anel R, né? E só escrever melhor, se eu tenho um homomorfismo alfa, que vai de R em S, e M subanel de R, a gente denota a imagem de M como sendo esse cara daqui, ó. Tá? Esse cara daqui é a imagem, que são alfa de R, então o que? R pertence a M. Beleza? Ok. E a imagem de R, obviamente, a gente vai denotar assim, né? Vai denotar assim, só para a imagem de alfa. Tá? E se N é subanel de S, a imagem inversa a gente denota assim. De N, que são os conjuntos R de R, onde a imagem desse elemento cai em N. Pode chamar de pré-imagem, né? É, imagem inversa ou pré-imagem, mesma coisa. Tá? É porque inversa fica meio tendencioso, porque inversa você só pode falar se for isomorfismo. É, a inversa, né? A inversa é uma função. Mas, assim, por isso, a gente, ou você chama de pré-imagem, ou imagem inversa. É porque no inglês é assim, né? Acho que é assim. Não é pré-image. Então, aí, por isso que eu costumo chamar assim, mas dá no mesmo. Né? Agora, a inversa é outra coisa. Realmente. Mas é bom tomar esse cuidado. De S é esse cara, né? Então, que é alfa de
de R pertence a S, todo S. Certo? Por que eu chamei a atenção disso? Porque a gente vai falar disso nos próximos teoremas. Né? Então, se alfa, o teorema, né? Se alfa é um homomorfismo de anel, então o núcleo de alfa é sempre o ideal de R. Então, coisas que a gente tinha lá de grupos, né? O núcleo era um subgrupo normal, aqui o núcleo vai ser um ideal. E aí, por isso, permite a gente fazer quociente com o núcleo. Beleza? Se alfa é injetor se somente se o núcleo é unitário do zero, mesmo resultado que a gente tinha lá para grupos. Tá? Alfa de zero sempre é zero, então ele leva o neutro aditivo no neutro aditivo para qualquer homomorfismo. E se R é um anel com unidade, então a sua imagem é um anel com unidade e a imagem da unidade de R é a unidade da imagem. Certo? Vamos fazer essa prova aí. Então, de grupo, lá da teoria de grupo, a gente já sabe que o núcleo de alfa, como alfa é um homomorfismo de grupo em particular, né, é subgrupo de R. Então, basta mostrar agora a condição 3 da caracterização lá de ideal. Né? De ideais. Ou seja, dado A um elemento do núcleo e R um elemento de R, a gente vai precisar mostrar que Rzinho A pertence aqui, né? Rzinho multiplicado com A. Beleza? Então vamos lá. Para eu mostrar que Rzinho multiplicado com A cai dentro do núcleo, né? Eu preciso calcular alfa de Rzinho A. Só que como é homomorfismo, é o alfa de R multiplicado pelo alfa de A. Só que A, como A está no núcleo, alfa de A é zero. Então esse cara daqui é alfa de R multiplicado por zero. Como o zero é absorvente na multiplicação, isso aqui dá zero. Então, de fato, a imagem de RA está dando zero. Portanto, RA pertence ao núcleo de alfa. Análogo da mente, AR pertence ao núcleo de alfa. Então, de fato, o núcleo de alfa é ideal. Beleza? Então, o item 1 aí já está aprovado. O item 2. Como, em particular, alfa é um homomorfismo de grupo, né? Então, ele é uma função que, para ser um homomorfismo de grupo, alfa injetou-se somente se o núcleo era unitário do zero. Então, o item 2 é imediato de homomorfismo de grupo. Homo alfa, em particular. Homomorfismo entre os grupos. Vou até explicitar quais são os grupos. Ó. R com a soma e S com a soma. Tá? Como ele é, em particular, um homomorfismo de grupo, então a gente já tem aqui a equivalência. Termo de alfa é unitário do zero. Se somente se. A caiu. Somente se alfa injetou. Beleza? Eu acho que, não sei se você perdeu muito, mas eu falei no início, na primeira, só aprovar que o kernel era ideal, e só precisava aprovar o item 3 da caracterização de ideais. Né?
Porque como esse cara daqui é subgrupo, então o item 1 e 2. Ah, sim, sim. Tranquilo. O item 2 sai do fato de alfa ser um homomorfismo de grupo. Alfa de 0 sempre vai levar no 0. Isso também, o item 3 também segue disso aqui. Vou até colocar aqui uma setinha. Também segue daí, então não tem o que fazer. E agora, se o item 4, que é uma coisa mais distinta aí, porque envolve a unidade, coisa que não tinha lá em grupos, né? Então, se R é um anel com unidade, então alfa de R é um anel com unidade, e a sua unidade é exatamente a imagem. Então, vamos mostrar esse item 4. Vou botar em uma nova. 4. Que o alfa de R é anel. Vamos mostrar isso, não, tudo bem. A gente precisa. Deixa eu ver se precisa de fato mostrar que ele é anel. Acho que não. Isso aqui é anel, eu vou deixar para vocês verem. Verifique. É tranquilo, viu? É só verificar que a imagem é um grupo, porque é um homomorfismo de grupo particular, então esse cara daqui, de fato, é grupo abeliano. Na verdade, subgrupo abeliano, né? Subgrupo abeliano. Não, subgrupo de R. R, então, como R é abeliano, então esse cara daqui é um subgrupo abeliano, então é um grupo abeliano. Tá? E aí faltava ver só a multiplicação que é fechada, e é fácil ver que ele é fechado pela multiplicação, e a distributividade dentro desse cara. Tá? Então isso aí eu vou deixar para vocês. Peguei, mas esse homomorfismo tem um de R em R ou tem no de R em S? Em S, desculpa. Ah, tá. E é S. E é S. É um subgrupo de S. Obrigado. Então, o mais importante que eu queria falar é exatamente mostrar que o alfa de 1 é a unidade do alfa de R, tá? Então, como é que eu mostro que ele é uma unidade? Então, seja um S, um elemento de alfa de R, tá? E aí eu quero mostrar que S é operado com esse cara, dá o próprio S, né? Uma multiplicação. Como ele está aqui dentro, então o S ele tem a forma alfa de R, algum R aqui, né? Com R no Rzão. Então, quando eu fizer S multiplicado pelo alfa de 1, esse cara é a mesma coisa de alfa de R multiplicado pelo alfa de 1. Como é homomorfismo de anel, alfa de R multiplicado por 1. E aqui 1 é a unidade em R. Então, esse cara daqui dá o alfa de R, que é o próprio S. Tá? Análogo, a gente tem que alfa de 1, S, é igual a S. Então, de fato, o alfa de 1 é a unidade desse anel. Tá? Então, esse anel aqui é um anel com unidade. E tem esse cara como uma unidade. Aí eu pergunto para vocês. Tá? Agora, se eu tenho que R e S são ambos anéis com unidade. Alfa, um homomorfismo de S em R. Homomorfismo com R e S, ambos anéis com unidade. Vou botar assim, anéis com unidade, tá? Com unidade. Se ambos têm unidade, aí eu pergunto para vocês, alfa de 1, a gente acabou de provar, é unidade da imagem. Agora, aqui é a unidade de R, né? Vou até chamar a atenção assim. Eu pergunto para você, será que esse cara daqui é a unidade de S? Eu pergunto. O que é que vocês acham? Chutem. Qual é o chute aí? Acho que não.
Então vamos ver, né? Qual é o exemplo, contra-exemplo disso? Né? Eu falou, acho que não, e realmente isso aqui é falso. É porque eu estava pensando que não necessariamente um subanel tem a mesma unidade do Isso, de exatamente. S. Exatamente. Você lembra? A gente já tinha falado isso lá atrás. Um subanel pode ter uma unidade diferente, né? Ou seja, pode ser até que um subanel tenha uma unidade e o anel não tenha. Isso. Tinha até aquela observação lá. Que é esse caso daqui, né? Esse teorema, esse item 4 está dizendo, não está falando nada que S tem unidade, mas basta R ter unidade para sua imagem ter. Então, qual é o exemplo aqui que evidencia isso? Considere aquele exemplo que a gente colocou lá, né? Que vai de R nas matrizes 2x2. Que pega o Rzinho e leva nesse cara, né? R, 0, 0, 0. Então, observe, pelo teorema, a matriz 1, 0, 0, 0, que é exatamente a imagem do 1, aqui, é a unidade da imagem desse cara. Imagem dos reais. Ali. Mas a unidade aqui é a matriz identidade. Né? Daqui, né? É a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Certo? E esse cara são distintos. Então, cuidado, tá? Cuidado com essa outra pegadinha aí. Cuidado. Não vá lá. É muito tentador cometer esse erro. Você chegar lá, tá construindo um homomorfismo, deu um trabalho, a questão é grande, você está tendo um trabalho. E aí você precisa tomar agora a operação pela unidade, aí você pega a unidade de S como sendo a unidade da imagem. Cometeu erro. Então, cuidado, viu? Muito cuidado nesse momento. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Não. Vamos para o próximo teorema, que é um teorema que é também bem tranquilo, que é o seguinte, ó, que é aquele teorema, algo bem análogo que a gente já fez também para grupos. Então, por isso que a gente replica, tem que voltar a falar para evidenciar exatamente essas propriedades. Então, é o seguinte, se você tem um homomorfismo de anéis, então seja N um subanel de R e N um subanel de S. Então, a imagem de M é um subanel de S. Eu acabei comentando isso aqui, né? Comentei em algum lugar aqui. Bom, isso aqui faltou provar que era. Isso aqui, né? Essa afirmação que eu fiz aqui. Essa afirmação. É o que a gente vai provar ali. Então, não tem problema. Então, esse cara daqui é um subanel, em particular, se M é aquele caso lá atrás. Se M é um ideal de R, então, aqui está errado. Está errado. Não é de S. É um ideal da imagem. Tá? Esse cara daqui está errado na imagem. Então, se alfa é um homomorfismo, a imagem de um subanel é um subanel. Se é um ideal, a imagem desse ideal é um ideal na imagem de R. Tá? A pré-imagem... O caso que tu falou só vale quando é isomorfismo. Isso, só vale quando é isomorfismo. Porque quando for isomorfismo, esse cara é conhecido com o próprio S. Ou quando o alfa é sobrejetor. Tá? Okay. Basta que o alfa seja sobrejetor. A pré-imagem, ou imagem inversa de N, é um subanel, e se N é ideal, a pré-imagem de ideal é um ideal. Aí aqui não, aqui é o próprio R. Beleza? Vamos lá. A prova, eu acho que eu só vou provar... Eu vou provar só esse item 2, tá? O resto eu vou deixar de exercício. O resto é tranquilo. Tá, eu vou provar o 2 e o 4. Velho. Vou botar 1
e 3 exercícios. É fácil, né? Só para você fazer exercício de cabeça. Agora o item 2, eu só vou provar o item 2 só para... que é algo análogo que a gente já fez também. Né? Mas como a gente está falando de ideais, seja M ideal de R. Então, como é que eu mostro que alfa de M é ideal? Da imagem. Né? Então, para isso, eu tenho que pegar alfa de M é subanel. Isso eu vou provar. Tá? Esse cara daqui é subanel de alfa de R. Isso segue da item 1. E aí, falta mostrar só aquela... Então, em particular, ele é um subgrupo. Então, falta mostrar só aquela condição 3 de caracterização de ideal. Então, o que é que eu faço? Seja A um elemento na imagem de M e R, vou pegar um S, um elemento na imagem de R. Tá? Então, como esse cara está na imagem de M, então A ele é um alfa de M e S ele é um alfa de R. Aqui o M em Mzão e aqui o R em Rzão. Certo? Então, quando eu operar, ó, A operado com S, na verdade, vai ser alfa de M operado com alfa de S. Como é o homomorfismo de anel, é alfa de MS, certo? Como é alfa de M vezes S, e Mzão era ideal, esse cara daqui de dentro, né? Como M é ideal, MS pertence a M. Logo, alfa de MS pertence à imagem. Beleza? Análogo, por caso, análogo. Observe que tem que fazer outro caso quando o anel não é comutativo. Né? SA vai pertencer ao alfa. Beleza? Tranquilo. Viu? O item 4 também, eu não vou fazer não, eu me recuso. Já tô... Eu quero perder um tempo no final falando só de monomorfismo e epimorfismo. Qual é a diferença disso com injetor? Com injetor não, mas com sobrejetor. Tá? O caso item 4 também. Eu vou deixar de exercício também. Tá? É bem simples. É replicar a prova que está lá para o subgrupo normal, bem parecido. Beleza, gente? Então, essas propriedades aqui são bastante interessantes e bem aplicáveis, tá? Saber que imagem de ideal é ideal na imagem, e se o homomorfismo é sobrejetor, é um ideal no outro anel, no anel contra domínio, tá? E pré-imagem ou imagem inversa de ideal é ideal. Tá? Beleza? E agora um teorema que realmente não aparece lá por causa dos grupos, é quando a gente envolve a característica. Então, se R é um anel com unidade de característica N, então existe um homomorfismo, em R, onde o núcleo de alfa é exatamente o ideal gerado por N. O ideal principal gerado por N. Beleza? Então, o núcleo é exatamente daqui. Então, como é que eu faço essa prova, né? Então, sempre vai existir um homomorfismo de Z em R, quando R tem unidade. Tem característica, tem unidade. Então, qual é o homomorfismo? Defina a aplicação alfa que vai dizer em R de que forma eu vou pegar um elemento inteiro aqui e vou levar em quem? Na soma, levar nesse cara aqui, ó, N1. O que é que eu quero dizer com N1? Onde
N1 é 1 mais 1 N vezes. Isso se N é positivo. Tá? E N1, caso o N seja negativo, vai ser menos 1 mais menos 1 módulo de N vezes N negativo. Beleza? É você somar o oposto do 1, quando o N é negativo. Então, eu vou definir a função desse jeito. Tá? Aí a gente precisa mostrar que alfa é um homomorfismo. Vamos mostrar que alfa de N mais M, que é quem? É N mais M, né? 1. Isso aqui nada mais é pela nossa definição, né? Que como é que eu poderia escrever de uma maneira... Mas dá para supor, sem perda de generalidade, que N mais N é... Exatamente, né? Porque depois tem que positivo. saber a distinção que eles são positivos quando ambos são negativos, né? E quando um é positivo, o outro é negativo. Mas eu queria fazer isso de uma maneira mais geral, né? Ver se eu consigo pensar aqui. Vou colocar assim, ó, menos 1 elevado a i. Vou ver se vocês entendem aqui. Menos 1 elevado a i. Isso aqui, módulo de n vezes. Mais menos 1 elevado a j. Olha se vocês vão entender isso aqui. E módulo de n vezes. Já vai fazer direto. Onde j I e j. Vamos lá. Onde I é 0, se n positivo. E igual a 1, se n é negativo. Entenderam aí qual é a ideia? Sim, sim. 0 se n positivo. E j é 1 se n negativo. Certo? Então, esse cara daqui. Então, quer dizer, é a soma, né? Desculpa. Tinha um passo a mais aqui antes, né? Esse aqui. Desculpa. Deixa eu, antes de escrever esse cara daqui. Esse cara vai ser... Não. Desculpa, gente. Eu fiz o processo contrário, né? Eu vou escrever isso aqui. Ó. Vou aproveitar isso aqui. Vou escrever assim. Alfa de n mais alfa de n é igual a n1 mais m1. Que é isso. Agora sim. Estou fazendo de trás para frente. E agora, por que esse cara daqui, de fato, vai dar n mais m 1, né? Porque aqui, por exemplo, se n for negativo, for positivo e m positivo, isso aqui tudo é 1. Então, soma 1 m vezes, que é vezes, só voltando isso aqui, né? M vezes. Então, aqui vai ser soma de 1 n vezes, aqui soma de 1 m vezes. Então, na verdade, eu estou somando n mais m vezes. Então, beleza. Agora, caso ambos negativos, tá? Então, aqui eu estou somando menos 1 módulo de n vezes, menos 1 módulo de n vezes. Então, eu estou somando n mais m vezes o módulo de n mais m menos 1 vezes. Então, de fato, dá isso aqui. Que é a definição lá atrás. O único problema é quando um é positivo e o outro é negativo.
Então, esse positivo e o M negativo. E aí vai dar uma subtração, né? Só que é exatamente a soma, né? Se o N é positivo mais um cara negativo, é você pegar e somar com o oposto. Não é isso? Então, o oposto do módulo. Né? Então, é exatamente isso. É só verificar aí. E por outro caso também. Então, de fato, essa soma aqui é isso. Beleza ou tem dúvida aí? Ficou beleza. Agora, para ficar mais sucinto o argumento, dava para escrever I como um sinal de N e J como um sinal de N. Pode ser. Só para reduzir a escrita. Anotação, né? Beleza. Que a gente já tinha falado de sinal lá, até de grupos, né? Sim, Realmente. sim. Beleza, pode ser. Poderia ter falado assim também. Então, para a soma vale, para o produto também. Eu vou deixar para você. Observe que o alfa de N, de fato é N. Alfa de N, alfa de N. É fazer uma análise parecida, tá? Eu vou deixar para vocês. Então, a alfa é homomorfismo de anel. Agora, o que a gente precisa ver, a parte mais importante, é a parte da característica. Tá? Se R tem característica N, então o núcleo desse homomorfismo que a gente acabou de construir, de fato, é o ideal principal gerado por N. Ou seja, esse cara daqui é o próprio NZ, lembra? Se R tem característica N, então vamos calcular o núcleo. Que é um núcleo de alfa? São os elementos N. Não vou nem botar N. Vou botar M de Z, tá o quê? N operado com 1, vou botar alfa de N. É 0. Né? Esse cara daqui é o M em Z, tá o quê? M 1 dá 0. Ou seja, a gente viu que a característica é o menor inteiro em que anula o 1, quando o 1 tem unidade. Lembra que a gente está com a unidade aqui? Isso, com unidade. Tá? Então, esse cara daqui é o menor inteiro que faz isso. Assim, volto a mostrar que N divide M, né? Como é que a gente mostra isso? Espera aí. Mostra que N divide M, né? Vamos lá. R com a soma é grupo. A gente já viu isso, né? É grupo. E o N é a ordem de 1. Lembra que a gente viu no grupo? No grupo. A ordem de 1 no grupo, ele tem ordem N. Foi aquele teorema lá atrás. Se R é um anel com unidade, então a ordem de 1 da unidade é exatamente a característica do anel. Lembra? É a característica do anel. Então, como ele é a ordem, e a gente viu também que a ordem de um elemento, né, divide... ele é o menor... Lembra que a gente falou que se M1 é igual a 0, e N é a ordem de 1, então N divide a ordem, divide M, né? A ordem de qualquer elemento divide qualquer número inteiro que multiplicado por 1 dê 0. A gente viu isso lá em grupo, lembra? Sim, sim. Então, como N vai dividir N, então N é múltiplo, né?
de N. Logo, M pertence ao ideal principal gerado por N, que é o NZ, né? Certo? Então, a gente, de fato, mostrou que o kernel de alfa está contido aqui, né? A volta, a inclusão contrária é tranquila, né? Se N pertence a cara, então N divide N, e se M divide N, logo N multiplicado por 1 é igual a 0, pois a ordem de 1 é N. Então, de fato, a gente tem a inclusão contrária. É de fato gerado por. Beleza? Tranquilo aí, né? Então, de fato, a gente tem que, se R é um anel com unidade de característica N, então existe um homomorfismo de Z em R, onde o núcleo é exatamente o gerado por N. Certo? Deixa eu lembrar aqui uma coisa que eu queria falar sobre esse teorema, né? Que a gente vai... Tá, eu vou deixar para falar sobre isso, mas quando a gente falar do teorema dos homorfismos, tá? Se de fato esse alfa daqui for uma sobrejeção, quando esse cara daqui é sobrejetor, então o R ele é isomorfo ao Zn. Então, um anel com unidade de característica N, se ele é finito, então eu consigo essa sobrejeção, então ele é isomorfo a um Zn, sempre. Tá? E como todo domínio de integridade ou corpo ele tem característica prima P, se ele é finito de tamanho P, de ordem P, então ele é isomorfo com certeza ao Zp. Isso a gente vai ver lá quando a gente falar do teorema do isomorfismo. Beleza? Tranquilo aí, né? Deixa eu lembrar aqui outra coisa que eu queria falar. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar do outro teorema aqui, né? Desde o primeiro, inclusive. Esse cara daqui, ó. Uma observação aqui, antes desse. Esqueci de falar. Se eu tenho alfa, que vai de F em K, homomorfismo de corpo. Se é homomorfismo de corpos, o que quer dizer, na verdade? Não homomorfismo de anel. E é ficar sendo corpos. Tá? É ficar sendo corpos. O que é que eu tenho? A gente sabe pelo teorema, esse teorema, que o núcleo de alfa ele é ideal. Só que os únicos ideais de um corpo ou é o unitário do zero ou é o próprio corpo. Lembra lá? O kernel de alfa ou é o unitário do zero ou o kernel de alfa é todo o corpo F. Então, o que é que eu tenho? Se o kernel de alfa é igual ao unitário do zero, então alfa é isomorfismo. Quer dizer, isomorfismo não, é injetor. Beleza? Ou, nesse caso, e se kernel de alfa é igual a F, logo, alfa, a imagem de F é o unitário do zero. Ou seja, alfa é a função constante. O homomorfismo constante. O que é que eu quero dizer com isso?
Se eu tenho um homomorfismo de corpo, ou ele sempre é injetor, ou ele é constante. Não existe outra possibilidade para um homomorfismo de corpo. Ou ele sempre é injetor, ou ele sempre é constante. Certo? E aí é o caso particular que eu falo, é que se eu tenho alfa, um homomorfismo de um corpo nele mesmo, então alfa é constante, ou alfa é isomorfismo. Eu, apesar de ainda nem falei o que é um isomorfismo, ou seja, é uma abjeção. Por quê? Porque ele é injetor no próprio conjunto K, e aí vai ser sobrejetor. Tá? Então, alfa, ou ele é constante igual a zero, ou ele é isomorfismo. Então, isso já reduz muito o número de homomorfismo entre corpos. Né? Porque o único homomorfismo que não é isomorfismo em um corpo, um próprio corpo, é o unitário do zero. Constante igual a zero. Desse jeito, trabalhar com com o conjunto, né, dos endomorfismos de cada não vai ser tão interessante, né? Exatamente. Né? Exatamente. Certo? Que só tem... bem... porque aí você só cai nos auto... porque é exatamente isso, né? Você me chamou a atenção para uma coisa aqui. Seja F, me dando ideia de exercício, né? Um corpo. Tá? Um corpo. Ok. Então você pode definir o endomorfismo de F. Certo? Que é o quê? Como era? Deixa eu ver aqui. Você pode pegar esse anel aqui, né? Que é aquele anel que está lá no exercício. Qual é o exercício? É um dos primeiros, né? Aqui. Aqui. Ah, não. Pegou as funções, né? Eu não botei de exercício não usando endomorfismo. Ah, não, porque eu estou falando agora de endomorfismo. Vamos lá, vou só falar o que seria isso, né? Os endomorfismos. Vou colocar isso de exercício lá. Específico. Ou seja, quem é a soma de dois homomorfismos de F em F, né? De beta. Tem que ser um endomorfismo. Então ele faz alfa mais beta aplicada a um A. Vai ser alfa de A mais beta de A. Onde essa soma, essa beta, essa soma daqui é a operação daqui. A mesma coisa com o produto. Alfa de A, produto com beta de A. E também esse produto daqui é o daqui. Tá? Então, esse cara daqui, de fato, é anel. Agora eu pergunto, vou deixar até de exercício para vocês pensarem. Esse cara daqui é corpo? Quando F é corpo? Se F é corpo, esse cara daqui é corpo? Interessante. Isso que a gente discutiu até anteriormente já responde. Né? Por quê? Você precisa mostrar que todo elemento não nulo daqui, porque o nulo daqui é função constante igual a zero. Todo cara não nulo é invertível. E sim, né? Porque se você tem uma função que não é não nula, ela não pode, tem que ser obrigatoriamente um isomorfismo. Se é um isomorfismo, tem inversa. Certo? Sim, sim. Então, de fato, esse cara daqui, se esse cara é corpo, esse cara aqui também é corpo. Mas deixa de exercício aí para vocês realizarem. Beleza? Vamos lá. Esse momento final da aula aqui que eu queria falar é sobre uma coisa. Vamos voltar lá para grupos. A gente definiu lá em grupos o monomorfismo como sendo a mesma coisa de ser injetor
né? E um epimorfismo como sendo a mesma coisa de ser sobrejetor. Só que eu quero chamar uma coisa que eu esqueci de colocar lá também, como lista de exercício, na lista de exercício, que era uma coisa interessante. Que era o seguinte: se você tem que alfa de G em H um monomorfismo, então ele satisfaz a seguinte propriedade. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que lembrar primeiro qual é. Eu sempre esqueço qual é a ordem. HC é para cá. Vou colocar aqui. Eu vou já dizer o que são isso aqui, tá? Vou pegar um N. Suponha que eu tenho um K, um F e um G. Dois homomorfismos. F e G. Homomorfismos de grupo. Quaisquer. Se alfa é mono, então... Deixa eu só lembrar se é isso. Alfa composto... Não tá... Se alfa composto com F é igual a alfa composto com G, então F é igual a G. Deixa eu ver se é esse lado aqui. Peraí. Isso, é isso aqui mesmo. Por que que isso acontece? Porque, ou seja, eu posso cancelar à esquerda o alfa se alfa é mono, se alfa é injetor. Por quê? Porque se você pegar alfa composto com... Tem que mostrar que F é igual a G, tá? Então vamos lá, seja um N em M, um cara aqui. Eu quero mostrar que F, se e suponha que alfa de F de M seja igual a alfa do G de M. Se isso aqui acontece, é isso aqui, né? Alfa de F de M igual a alfa do G de M. Só que alfa é injetor. Se esses caras são iguais, obrigatoriamente F de M tem que ser igual a G de M. Né? Pois alfa é injetor, é mono. Beleza? Então isso acontece. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Ou seja, vale a lei do cancelamento à esquerda. Agora, no caso para epimorfismo, vale o cancelamento à esquerda. Se alfa é epimorfismo, eu tenho isso aqui, né? Agora, de G para H, um FG, alfa, em M. Agora, do outro lado. Então, isso. F composto com alfa. Então, se F composto com alfa é igual a G composto com alfa, então F é igual a G. Ok. Tá? Isso em grupos. Observe, em grupos. Por que que isso é verdade? Vamos pensar aqui. Se F eu quero mostrar que F é igual a G, né? Isso. Pega, seja N, seja um Hzinho pertencente a H. Então, F de Hzinho, como alfa é epimorfismo, é sobrejetor, certo? Então, Hzinho é um alfa de um Gzinho, de um A, sei lá, com A em G, certo? Então, esse cara daqui é um F de alfa de A, só que F de alfa de A é igual a G de alfa de A. Então, esse aqui é G de alfa de A é igual ao G
devagarzinho. Beleza? Então, vale a lei do cancelamento à direita, porque é epimorfismo, e epimorfismo é a mesma coisa de sobrejetor. Por esse caso daqui. Só que em anel, a gente define epimorfismo, monomorfismo é a mesma coisa, agora em anéis. A gente define o mono como sendo a propriedade de cancelamento à direita, à esquerda. Ou seja, alfa bola G igual a alfa bola F implica que G é igual a F. Só que eu estou nesse caso, né? Nesse caso aqui. Suponha que eu tenho um anel N, dois homomorfismos aqui, indo no anel R, e indo no anel F. Esse daqui é mono, a gente chama assim. Alfa é mono. Se dados F, G, daquele jeito ali, né, que vai de N em R, isso vale. A lei do cancelamento à esquerda. Certo? Isso é ser mono. E aí eu vou deixar de exercício mostrar que alfa é injetor. Deixar de exercício. Certo? E é verdade, é a mesma coisa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Por causa do epimorfismo. Chamar a atenção disso. Ou seja, alfa, um cara que vai de R em F. Alfa é epimorfismo se para quaisquer F, G, que vai de F em M, tá? Duas flechas aqui que vai de F em M. Eu vou fazer até o diagrama aqui do lado. Eu tenho de R para F, de F para M. Eu tenho duas flechas, a F e a G. Tá? Então, se para quaisquer homomorfismo de anel, né? Morfismo de anel. Tem um que vale a lei do cancelamento à esquerda, à direita. Sempre confundo isso. G composto com alfa implica F igual a G. Essa é a definição de epimorfismo para anéis, tá? E aí eu afirmo para vocês o seguinte: epimorfismo de anéis é diferente de sobrejetividade. Então, essa é a principal diferença entre epimorfismo em anéis e sobrejetividade. Por isso que os livros de anéis não chamam homomorfismo sobrejetor de epimorfismo, porque epimorfismo mais geral é ter a propriedade de cancelamento à direita. Tá? Beleza? Ok. Exemplo de epimorfismo que faz evidenciar essa diferença. Um exemplo de epimorfismo que não é sobrejetor. Basta você tomar a função que vai dizer no conjunto dos números racionais, e pega o n e leva no próprio n. Pega o inteiro e leva na sua cópia do inteiro lá nos racionais. Eu vou deixar aqui vocês poderiam... Tá, vamos mostrar que esse cara, de fato, ele satisfaz a... Esse cara, F, é um homomorfismo de anel.
É claro, né? Porque aqui não estou fazendo nada, é como se fosse a identidade, a inclusão, né? O homomorfismo e inclusão de um subanel no anel. Tá? Ele não está fazendo nada, ele é um homomorfismo de anel. Tá? Agora, como é que eu mostro que ele satisfaz a propriedade de cancelamento à direita? Se eu pegar qualquer homomorfismo aqui, né? Seja HG, homomorfismo, por exemplo, de Q em qualquer anel R. Homomorfismo de anel. Tá? Como é que eu mostro que, de fato, H tem que ser igual a G? Seja o seguinte, ó, seja P sobre Q um elemento dos números racionais. Tá? Eu preciso mostrar que F desse cara é igual a G desse cara, sabendo tal que, deixa eu botar a hipótese, né? E H bola F é igual a, deixa eu escrever aqui para não ficar escondido. H bola F é igual a G bola F. Suponha isso. Eu vou mostrar que H obrigatoriamente tem que ser igual a G. Beleza? Então, como é que eu faço? Ora, deixa eu pensar aqui. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Qual é a passagem que eu tenho que fazer, né? Vou lembrar aqui, peraí. Quem é como é que eu vou aplicar o homomorfismo, né? Ah, lembrei. Observe que P, eu posso escrever o P como sendo P multiplicado por P sobre Q. É Q multiplicado por P sobre Q. Concorda com isso aí? Sim, sim. E aí, a gente tem o seguinte, ó, que o F de P é o F de Q vezes P sobre Q, concorda? Que é a mesma coisa. Só que o F de Q sobre Q vezes esse cara é um homomorfismo de anel. Então, é um F de Q vezes um F de P sobre Q. Certo? Ok. A mesma coisa acontece com o meu... Não é o F, não. O F é esse cara daqui, né? Desculpa. É o G e H. O G de P é o G desse cara, que é o G de Q, vezes o G de P sobre Q. E o H de P também é o H de Q vezes P sobre Q, certo? Que é o H de Q, por ser um homomorfismo de anel, vezes o H de P sobre Q. Eu quero mostrar que esse cara daqui é igual a esse. Agora, para eu mostrar isso, se eu mostrar que esse cara é igual a esse, acabou. Mas por que esse cara é igual a esse? P é um número inteiro, concorda? Porque P é o cara que está aqui em cima, no numerador, é o número inteiro. P pertence ao inteiro. Então, esse cara daqui é a mesma coisa do G composto do F de P. Que F de P é identidade, leva P no próprio P. E aqui também. Certo? Só que, por hipótese, eu tenho que esses dois caras são iguais. Então, de fato, eu tenho que isso aqui é igual a isso. Ou seja, o G de Q vezes o G de P sobre Q é igual a H de Q vezes o H de P sobre Q. Só que a mesma coisa acontece com o Q aqui, ó.
O H de Q é um inteiro. Então, H de Q coincide com o F de P, que H de Q é a mesma coisa do H do F de P. Então, coincide com o G de P. Então, eu posso reescrever essa última igualdade como sendo o G de Q vezes o H de P sobre Q. Como a gente está em Z, em Q, né? Está na imagem, na verdade, né? Peraí. Faltou essa coisa aqui. Né? Que a imagem de qualquer homomorfismo é um domínio de integridade. Né? A gente falou aqui, não. Um momento, não. Faltou provar isso aqui. Fazer o seguinte. O que eu queria fazer era esse. Vale a lei do cancelamento. E aí eu tenho que G de P sobre Q é igual a H de P sobre Q. Por que eu posso fazer a lei do cancelamento? Porque a imagem, o contradomínio aqui, a imagem, cadê? Esse cara daqui, sendo o domínio de integridade, tá? Certo? Eu poderia pagar o próprio Q ali. Então, isso acontece. Ó. O G é igual a H, sempre. Então, vale a lei do cancelamento à esquerda para esse cara. Ou seja, a inclusão aqui é um epimorfismo. Certo? Esse cara aqui é um epimorfismo. Mas ele claramente não é sobrejetor. Né? Aqui tem muito mais gente do que aqui. Quer dizer, muito mais gente não em termos de contagem. Né? Tem um P sobre Q que não está aqui. Então, tem elemento aqui que não está nesse conjunto. Então, não é sobrejetor. Beleza, gente? Esse é um exemplo de um epimorfismo que não é sobrejetor. Por que eu quis falar isso? Para evidenciar o seguinte. Aqui, a gente não vai chamar homomorfismo sobrejetor de epimorfismo. Coisa diferente do que acontecia lá em grupos. Tá? E se você parar para observar nos livros de anéis, ele nunca vai falar sobre epimorfismos, a não ser que comece a falar mais lá na frente. Porque esses homomorfismos que são epimorfismos têm uma propriedade extremamente importante dentro dos anéis. Mas a gente não vai detalhar isso aqui nesse curso. Existe uma teoria justamente bem... uma teoria só tratar teorias matemáticas onde lei do cancelamento à direita implica sobrejetividade. Não é toda a teoria que isso é verdade. O anel é um exemplo disso. Beleza, gente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isomorfismos e corpo de frações. Tá? E aí, corpo de frações é exatamente o processo esse processo. Assim como o Z é um subanel de um corpo, tá? Subanel de Q? Um subanel de Q? Será que eu consigo... É um subanel do corpo? Do corpo, né? Do corpo Q? Será que eu consigo fazer isso para qualquer anel? Dado um anel qualquer, eu consigo um corpo em que ele está contido? Pergunta interessante. A resposta é sempre que esse cara daqui for um domínio de integridade. Sempre que isso for um domínio de integridade, que é o que acontece com Z, eu consigo imergir ele dentro de um corpo. Sempre. Tá? Então é isso que a gente... E esse processo é exatamente chamado corpo de frações. Então a aula que vem é isomorfismo e só isso. Corpo de frações. Como construir o corpo de frações. É um processo um pouco complicado, que é fazer aquele quociente. Eldo já deve ter visto lá a construção dos inteiros. Mas é a generalização da construção dos racionais a partir dos inteiros. Desculpa. Dos racionais a partir dos inteiros. É generalizar a mesma ideia.
E a gente vai fazer aqui. Beleza, gente? Beleza. Dúvidas? Façam a atividade avaliativa, que já está lá disponível. Tá? Já está lá disponível, então pode começar a fazer, tá? Beleza. E aí, segunda-feira a gente vê. Ó, a lista de exercícios já está. Façam essa atividade avaliativa. A próxima atividade avaliativa é daqui a 15 dias, mas o assunto dessa atividade avaliativa daqui a 15 dias vai até o que falar na próxima sexta. Tá? A aula de quarta, a aula de hoje e a aula da próxima semana. Professor, Tá certo. as notas das provas, o senhor disse que ia liberar perto da segunda prova? Antes da segunda.